Olá, tudo bem? Este é um vídeo do quarto ano do ensino fundamental, do conteúdo de arte, do volume 4. Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de arte. Meu nome é Heitor Bonifácio, o seu professor. E hoje nós vamos falar de teatro. Você já deve estar cansado de saber que o teatro foi criado na Grécia Antiga para representar as tragédias e blá 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 blá, os mitos e blá blá blá. Certo? Porém, hoje nós vamos focar em duas vertentes: o teatro modernista e o teatro no Brasil. O teatro no Brasil começou com os jesuítas. Jesuítas são uma ordem da Igreja Católica destinada a fazer aquilo que os outros não querem. Por isso, foi das primeiras ordens mandadas colônias na América, para o Novo Mundo, pois a vida aqui era muito difícil e totalmente desconhecida. Seu principal trabalho nessa época era converter os indígenas ao cristianismo. E um dos meios mais utilizados pelos jesuítas era o teatro. Eles usavam o teatro para fazer representações bíblicas e assim catequizar, tornar os índios como cristãos, assim como eles. E esse foi o primeiro gênero do teatro brasileiro, o teatro catequista. Com a evolução da colônia, o teatro também evoluiu, pois o principal gênero do Brasil colônia antes da chegada da família real portuguesa eram as comédias de costume. Comédias de costume são comédias destinadas a fazer uma crítica social sobre os costumes da época. Porém, tudo mudou quando a família real portuguesa teve que fugir da Europa por causa de Napoleão. Dom João VI, que nessa época era príncipe regente, deu um golpe em Napoleão e veio fugido para o Brasil. De uma hora para outra, o Brasil passou de um fim de mundo para o centro do Império Português. Com um monte de pessoas que acompanhavam o rei, que era a corte, uma grande mudança aconteceu no Brasil, pois eles queriam ter os mesmos espetáculos que tinham lá na Europa. Nesse período, o teatro brasileiro evoluiu bastante, com a construção de espaço e com a montagem de peças tradicionais europeias. O principal gênero do teatro do século XIX são as óperas, as grandes óperas de Verdi, Wagner e mesmo de Carlos Gomes, um grande compositor brasileiro que criou a ópera O Guarani. Essas óperas estão para o século XIX, assim como os filmes da Marvel, os grandes blockbusters estão para a gente. Tinham um grande orçamento, grandes figurinos, eram espetáculos grandiosos. Principalmente as óperas de Wagner, que revolucionaram o mundo das artes. Ele construiu um teatro específico para representar as suas obras. E a sua tetralogia do Anel compõe 4 espetáculos de mais de 4 horas cada um, e deveriam ser representados um por dia. Pense em você em assistir um filme que duraria uma semana inteira e que você tem que viajar para um lugar específico para poder assisti-lo. Foi uma grande revolução no teatro. Porém, diferente das artes visuais que foram se afastando do realismo à medida que o teatro evoluiu, à medida que a pintura evoluía e começava o modernismo, o teatro ocorreu o contrário. Como ele começou com uma representação simbólica, uma representação de mitos, ele nunca esteve muito apegado à realidade. O primeiro movimento do teatro moderno é o teatro realista, que chega no Brasil em 1855. No teatro realista, toda essa pompa e circunstância, esse exagero das óperas, é reduzido. Os gestos são menores e a ideia é representar a realidade de maneira fidedigna. Uma outra vertente teatral que foi criada no século XX é o teatro infantil. Isso mesmo, embora o teatro infantil pareça mais simples, pensar uma peça para ser assistida exclusivamente por crianças é uma ideia do século XX, pois, anteriormente, a infância não era essa idade valorizada como é hoje em dia. Nós não sabíamos que a criança não era um mini adulto e que precisava ser cuidada e ensinada de uma maneira totalmente específica. Escrever uma peça de teatro
É muito diferente de escrever um poema ou um livro, pois o teatro é a arte da ação. Você tem de escrever não pensando em descrever a cena que está acontecendo, mas em como os atores vão representar essa cena no palco. Alguns dos maiores autores da história escreveram peças de teatro, como é o caso de William Shakespeare, considerado o pai da língua inglesa. No texto teatral, há uma grande diferença para o texto comum do livro. A ação acontece nas rúbricas ou rubricas, que são pequenos espaços no texto onde se descreve a ação dos personagens, e na predominância de diálogos. Um livro, teoricamente, não tem tantos diálogos entre os personagens, e a descrição da cena tem que ser exata. No teatro, essa descrição não precisa ser exata, pois você estará vendo a ação acontecendo. E é preciso revelar tudo pelos diálogos, pois o ator não consegue transmitir exatamente o que o seu personagem está pensando, não é mesmo? Um dos maiores nomes do teatro infantil brasileiro é Maria Clara Machado, e nós vamos conhecer um pouquinho mais dela agora. Maria Clara Machado foi uma escritora e dramaturga brasileira. Dramaturgo é quem escreve peças de teatro. Ela é autora de famosas peças infantis e fundadora do Tablado, escola de teatro do Rio de Janeiro. Nascida em Belo Horizonte, em 1921, Maria Clara mudou-se para o Rio de Janeiro aos 4 anos, indo morar em Ipanema. Seus pais, Araci e Aníbal Machado, tiveram 5 filhas, todas com o primeiro nome de Maria: Maria Cecília, Maria Clara, Maria Luísa, Maria Ana e Maria Etel. Aníbal Machado, pai de Maria Clara, era escritor e crítico literário. Crítico literário é alguém que faz resenhas e dá opiniões sobre os livros. É tipo um youtuber de série e de filme. Ele também era um agitador cultural. Não, ele não fazia algazarra. Quer dizer que ele incentivava a cultura. Amigo de inúmeras personalidades da elite intelectual e artística da época, seu pai mantinha em sua residência um encontro dominical, aos domingos. Nos encontros em sua casa, compareciam figuras como os escritores e poetas Alberto Camus, Pablo Neruda, Murilo Mendes, Dante Milano, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Otto Lara Rezende e etc. Além dessas importantes influências, as experiências bandeirantes levaram Maria Clara Machado por caminhos que aproximaram ainda mais das artes, e principalmente do teatro. Através do bandeirantismo, também reviveu as aventuras da natureza pelo interior do Brasil. Natureza que lhe marcara a infância. A ligação com a Igreja Católica a aproximou das senhoras do Patronato Operário da Gávea, trabalhando também no Instituto Pestalozzi. Começou a escrever histórias para o teatrinho de bonecos. Em 1950, Maria Clara Machado conseguiu uma bolsa para estudar teatro em Paris. Permaneceu por 1 ano na capital francesa, tendo estudado improvisação com o grande mestre Charles Dulon. Ao voltar para o Brasil, Maria Clara Machado, com muita vontade e entusiasmo para atuar, deu-se conta de que não tinha o mesmo problema de seus amigos atores franceses, a falta de palco. O Patronato da Gávea possuía um palco e Maria Clara já utilizava esse espaço para um trabalho de recreação com as crianças da região. Em 1951, juntou-se a outros jovens amigos que fundaram o grupo de teatro amador O Tablado. Considerada a maior autora de teatro infantil do nosso país, Maria Clara Machado escreveu quase 30 peças infantis, livros para crianças e 3 peças para adultos: As Interferências, Os Embrulhos e Miss Brasil. Sua primeira grande peça, O Boi e o Burro a Caminho de Belém, de 1953, era um auto de Natal que rendeu ótimas críticas. A peça foi originalmente escrita para teatro de bonecos, mas no fim acabou sendo montada com atores. Em 1955, que surgiu o maior sucesso do Tablado, e o texto mais montado de Maria Clara Machado, Pluft, o Fantasminha. Essa peça, que conta com humor, poesia e diversas situações, é considerada pela própria autora como sua obra-prima mais completa.
Depois do sucesso de Pluft, o Fantasminha, Maria Clara Machado escreveu mais de 25 peças, entre as quais O Cavalinho Azul, A Bruxinha que Era Boa e A Menina e o Vento. Sua última peça foi escrita em 2000, Jonas e a Baleia, na qual Maria Clara reconta esse episódio bíblico em parceria com Cacá Morté. Faleceu aos 80 anos no Rio de Janeiro. Pluft, o Fantasminha, conta a história do rapto de uma menina, Maribel, pelo malvado pirata Perna de Pau. Escondida no sótão de uma velha casa, ela conhece uma família de fantasmas e faz amizade com Pluft, um fantasminha que tem medo de gente. A peça foi encenada pela primeira vez pelo Grupo Tablado no Rio de Janeiro. Vamos ler um trecho dessa peça? Note como está escrito esse texto. O nome denomina o personagem que irá falar. Entre parênteses está a rubrica, que indica a ação do personagem durante essa cena. Vamos ler o trecho? Pluft. Mamãe! Mãe. O que é Pluft? Pluft. Sempre com uma boneca de pano. Mamãe, gente existe? Mãe. Claro, Pluft. Claro que existe. Pluft. Mamãe, tenho tanto medo de gente. Larga a boneca. Mãe. Bobagem, Pluft. Pluft. Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. E a mãe responde. Viu o que, Pluft? Pluft. Vi gente, mamãe. Só pode ser 3. Mamãe. E você tem medo? Pluft. Muito, mamãe. A mãe. Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma. E não fantasma que tem medo de gente. E aí, você tem medo de fantasma? A sua atividade será a seguinte. Você tem que criar uma cena de um teatro infantil. Espero que tenham gostado. E vejo vocês na próxima. Tchau!